Eu sou Adriana, esposa do pastor William, sou do distrito de Volta Redonda, da IMW São Lucas. Então, nesses 15 anos, que nós estamos de ESPAM, o ESPAM tem impactado muito a minha vida, tem falado muito comigo, com este trabalho que nós temos, que o Senhor falou muito ao coração da missionária Márcia Amaral, para que ela pudesse trabalhar conosco no ESPAM, Então, são 15 anos de muitos momentos bons, muita palestra, muita coisa mesmo. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Márcia, que teve esta visão, e só muito maravilhoso mesmo essa questão do ESPAM. Tem impactado muito mesmo a minha vida. Que Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Pode se assentar, amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja com cada uma de vocês, com cada uma de nós nessa manhã, amém? Nessa manhã nós temos a satisfação de receber a nossa querida Daniela Ferreira da Silva Soares. Ela tem 45 anos, é casada com o pastor Ricardo Soares há 22 anos, mãe de Keren, 18 anos, e Késia, 8 anos. Serva de Deus desde 1998. Congrega na Igreja Metodista Wesleyana Betel, de Campo Grande, desde a conversão. É formada em administração, possui pós-graduação em docência do ensino superior, pós-graduação em complementação pedagógica, mestre em gestão estratégica de negócios e doutorada em administração. Atua como professora e pesquisadora na igreja atua... Estava indo muito bem, né? Na igreja atua como intercessora, diaconisa e coordenadora do GECEL, amém? Estaremos orando agora pela serva do Senhor. Eu convido você a estender as suas mãos, amém? Aleluias. Senhor, Pai nosso que estás no céu, aqui está, Senhor, a sua filha. Senhor, o teu instrumento para trazer a tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Senhor, nós cremos na tua palavra, que fala da tua palavra, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela vai até, Senhor, a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nessa manhã, Senhor, preparado está o nosso coração para receber a tua palavra. Usa, Senhor, a tua filha com poder e graça. Desde já, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ter a tua filha conosco nessa manhã. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidas. Amém. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Deixa Deus te usar. Amém. Bom dia! A paz do Senhor Jesus, amada igreja! Que alegria estar aqui com as irmãs, com os irmãos, celebrando a Deus. Hoje é dia de festa, né? E dia de festa é sempre dia de alegria, né? Então hoje é dia de alegria, dia de festa. E nós celebramos ao Senhor pelos 15 anos do Ministério ESPAM. Gratas que somos, eu acho que aqui eu posso ser uma porta-voz de todas as mulheres da 6ª região, agradecendo ao Senhor por esse ministério, agradecendo a nossa missionária Márcia Amaral, quem lidera esse ministério com tanta excelência, e a todas as ideias que também ajudam e que são bênçãos na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando. Queridas, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Iremos ler o versículo 18 e 19. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. O texto diz assim: em tudo deem graças,
porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Amém? Até aqui. Bom, o nosso tema, ele trata e ele começa, falando sobre gratidão. E eu quero primeiro fazer algumas reflexões aqui com as irmãs. O que é gratidão para você? Se eu pedisse aqui para você definir gratidão, o que é gratidão? Pensa aí no seu coração. Bom, o dicionário Michaelis, ele vai afirmar que gratidão é um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a outra, que lhe concedeu favor, auxílio ou benefício qualquer. Então, a gratidão, ela é além do muito obrigada. Ela é um sentimento no nosso coração em relação a outra pessoa que fez algo favorável a nós. Quando a gente pensa em gratidão, para ter um parâmetro de comparação, nós podemos pensar no contrário, no antônimo, Então, o que seria ingratidão? E aí eu achei interessante, quando eu fui consultar no dicionário o que era ingratidão, no mesmo dicionário, ele fala que é a omissão de agradecimento, mas ele fala também que é reclamação. A reclamação, de acordo com o dicionário Michaelis, ela é um tipo de ingratidão. Então, quando nós reclamamos, nós estamos sendo ingratas também. E quando nós reclamamos, nós estamos focando na falta e não no que nós temos. Quando você foca a gratidão, você pensa naquilo que você tem e agradece, porque você sabe que recebeu de alguém. Quando você reclama, você está olhando para a falta, em vez de olhar para o que você tem. E Deus não gosta da reclamação. Vocês lembram do povo de Israel, que eles andaram 40 anos no deserto, por quê? Reclamaram. A reclamação nos paralisa, nos deixa no mesmo lugar. A gratidão, pelo contrário, ela enche o nosso coração de paz, traz leveza ao nosso dia e nos ajuda a enfrentar até mesmo as situações difíceis com as quais nos deparamos de maneira sábia, de maneira coerente, confiando e entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você é uma pessoa grata? No seu dia a dia, você agradece mais ou você reclama mais? É uma análise para o nosso coração, tá? Porque eu também já fiz esse questionamento aqui no meu coração. Reclamamos mais ou agradecemos mais? Agradecer no dia do Expam, quando comemoramos 15 anos de ministério, é fácil, né, Márcia Amaral? Mas agradecer quando as situações chegam inesperadas, aquilo que te assusta, aquilo que te traz estranhamento, é difícil. Não é fácil. E nós precisamos treinar a nossa mente, para que a nossa atitude não seja uma atitude de ingratidão, de reclamação. Nós precisamos treinar a mente para que a nossa atitude seja de gratidão. O texto que nós lemos, ele fala que em tudo devemos dar graças. Em tudo nós devemos dar graça. E aí entendam, irmãos, dentro das situações, dentro das circunstâncias que nós vivemos, nós precisamos dar graças. Muitas vezes não damos graças por tudo, mas damos graças em tudo. São coisas diferentes. Por exemplo, uma mãe que está passando por um problema em que o seu filho está nas drogas. Ela está triste ou ela está feliz? Muito triste. Porque ela está vivendo um momento sério, isso compromete a salvação do menino ou da menina, e isso traz uma preocupação muito grande para o coração. Como agradecer quando o filho está numa situação como essa? Você não vai agradecer porque o filho está nas drogas, você sabe que é um caminho de perdição. No entanto, você que é uma mulher cristã, que ama Jesus, que é cheia do Espírito Santo, você vai olhar para a situação e você vai dizer assim: Senhor, muito obrigada, porque o meu filho, ele tem fôlego de vida ainda. Senhor, enquanto esse menino tem vida, ele tem oportunidade de voltar para Ti, de Te reconhecer como Senhor e Salvador da vida dele. Então o Espírito Santo trabalha na vida dele, transforma, age onde eu não posso agir e convence esse menino.
Você pode falar assim: olha, o dia que meu filho se converter, o testemunho dele vai impactar gerações. Porque Jesus vai ter tirado ele lá do chão, lá da lama. E aí ele vai testemunhar e ele vai trair muitas pessoas que estão lá para Cristo também. Você entende? Você está passando um momento difícil. Não está fácil para você. Mas você não está reclamando pela situação que você está vivendo. Você está apresentando sua causa para o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E você está confiando que aquela situação é provisória. Deus vai intervir no tempo dele e vai trazer a solução para a glória do seu nome. Então você agradece, porque você sabe que tem a quem recorrer. Você agradece porque você não está sozinho em meio à luta ou à dificuldade que você está enfrentando. O seu Deus está com você. O Espírito Santo está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu entendo, irmãos, que quando nós vivemos fases difíceis, ter a atitude de gratidão não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos treinar a nossa mente para agradecer mesmo em meio a situações difíceis. A confiar em Deus, independente das circunstâncias. E recentemente eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante e eu trouxe como aplicação para a minha vida. Todas as vezes que acontece algo que você não esperava, algo que você considera ruim na sua vida, você vai pensar em 3 coisas boas relacionadas à situação. E você vai falar assim: olha, ainda bem que... Então eu vou dar um exemplo. Estou vindo para o spam, acordei cedo, me arrumei, preparei só um cafezinho para sair de casa, que eu sabia que aqui tinha café. Na hora que eu vou tomar o café, cai café na roupa. Qual é a sua reação quando cai o café na roupa? Você vai treinar a sua mente, você vai pensar em 3 coisas boas. Ai, ainda bem que eu estou em casa ainda, que dá tempo de trocar roupa. Ai, ainda bem que eu tenho outra roupa para trocar. Ainda bem que eu não vou me atrasar, vai dar tempo de chegar lá no horário marcado. É um exercício que a gente vai treinando. Sempre tem coisas boas pelas quais nós podemos agradecer. E nós precisamos treinar a nossa mente para ter essas atitudes, porque isso, queridos, traz leveza para os nossos dias. E é isso que o texto bíblico nos ensina, que nós devemos dar graças em todas as situações. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a ter um coração grato em todo o tempo. Precisamos ser gratas em todo o tempo. Então nós precisamos cuidar da nossa mente. Eu quero abrir com vocês rapidamente Filipenses 4. Ele traz uma orientação. Como nós podemos cuidar bem da nossa mente. Já que é um cuidado que eu preciso ter. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela traz todas as orientações que nós precisamos. E esse texto aqui é incrível. Filipenses 4, a partir do versículo 5. Regras para moderar a mente, para controlar aquilo que pensamos. Vamos lá. Esse texto, daqui a pouco eu leio o que está antes, mas nesse texto, no versículo 11, Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, também de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo não chegou no evangelho sabendo, mas ele aprendeu a passar por toda e qualquer circunstância. Ele entendeu que independente se ele estava passando fome, se ele estava com fartura de alimentos, ele precisava glorificar a Deus em cada uma das situações que ele estava vivendo. E no final ele reconhece: eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você corre para Deus, quando você vai para o esconderijo do Altíssimo, você é guardada, você é fortalecida, você é edificada e você pode passar pelas situações da vida, inclusive as mais difíceis. Você pode, minha irmã. Então, no versículo 5 diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Por que eu estou falando que isso aqui está nos ensinando a trabalhar a nossa mente? O texto fala que a nossa vida deve ser uma vida de moderação, porque eu preciso ter a consciência de que o Senhor está perto, Ele está comigo, Ele habita em mim, o Espírito Santo habita na minha vida, habita na sua vida, Ele está perto. A nossa vida precisa ser uma vida de moderação e nós não precisamos ficar preocupadas com coisa alguma. E isso não significa que as preocupações não existam ou que elas não cheguem. Elas chegam. Mas quando elas chegarem, qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos apresentar para Deus em oração e súplica com ações de graças. Senhor, essa situação aqui está incomodando o meu coração. Senhor, esse problema aqui me inquieta de uma maneira terrível. Mas, Senhor, eu apresento a Ti. Foge do meu controle, Senhor, o agir, mas eu entrego ao Senhor. E aí você entrega para Deus. Você entrega para Deus o problema junto com a sua preocupação. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não pode agir. A gente só pode confiar. Então você ora, você suplica, você dá graças a Deus e você confia. E você pede: Espírito Santo, me ajuda a entregar. Me ajuda a confiar que essa preocupação que assola o meu coração e tira a minha paz, o Senhor venha também retirar, para que eu possa confiar em Ti em todo o tempo. Você sabe que existem inquietações que às vezes nós vivenciamos com muita intensidade e que elas são absolutamente desnecessárias? Vou te dar um exemplo. Há umas 2 semanas atrás, eu estava no GECEL. No momento da oração, a irmã pediu assim: irmãos, me ajudem em oração. Eu vou fazer um exame na sexta-feira, e é um exame da tireoide. E esse exame o médico pediu com biópsia. E eu fui pesquisar na internet, a biópsia coloca uma agulha aqui, e eu tô tão nervosa, eu não estou conseguindo dormir à noite, porque eu estou muito nervosa com a agulha que vai entrar aqui. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, fique em paz. O Senhor vai estar contigo. E olha, você não vai ter que passar por isso? Então não pensa agora não. Deixa para pensar na hora que você estiver vivendo a experiência. Mas ela ficou muito inquieta, irmãos. Eu não orei com ela no outro dia. Ela ficou muito inquieta. Na semana seguinte, a irmã chegou no GECEL e eu falei: e aí, como é que foi o exame? Ela falou: então, não precisou fazer a biópsia. Só fizeram a ultra, o nódulo estava pequenininho, nem precisei levar agulhada. Eu falei: tá vendo, você sofreu por uma coisa que nem precisava ter sofrido. Então nós precisamos aprender a entregar as nossas preocupações para o Senhor e confiar. E entregar. Você ora, você suplica e você agradece, confiando que Deus está agindo e que a vontade dele é perfeita, amém? Mesmo que Ele te diga não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode confiar, no tempo certo, o Senhor vai te socorrer e Ele vai te ajudar. Então, quando você tem esse tipo de atitude, olha o que acontece no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo. Entende? Quando você chega a preocupação, você entrega para Deus e agradece, você está confiando. A paz de Deus entra no seu coração. Seu dia tem mais leveza, você tem qualidade de vida, porque o Senhor está ali te sustentando, você está confiando e está fortalecendo a sua fé. Agora, o versículo 8, ele é uma pista de treinamento. Olha só o que diz o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não é a preocupação que tem que ocupar o seu pensamento. O que deve ocupar o seu pensamento?
aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, se existe algum louvor, nisso pensai. Então você protege a sua mente. Você já entregou a preocupação para Deus, agora você vai se esforçar para não pensar nisso. Às vezes vai vir um relampejo, aquele problema, e você vai louvar a Deus, você vai pensar num texto bíblico, você vai lembrar de uma bênção que Deus já te deu. Eu amo fazer isso, irmãs. Às vezes quando eu estou triste, eu fecho os olhos e eu fico pensando, daquela vez que Deus me socorreu. E aí eu vou lembrando dos detalhes, eu vou lembrando de como Deus fez, do milagre que aconteceu, o inesperado que chegou. E isso enche o coração de esperança, de alegria. E você fala, Deus fez no passado, não vai ser diferente agora. Alguma coisa vai acontecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda os nossos corações e nós somos fortalecidos. Precisamos, como Paulo, aprender a viver bem em toda e qualquer circunstância. No tempo de agradecimento e no tempo de dificuldade também. Em todo tempo, nós precisamos agradecer ao Senhor. Muito bem, irmãos, falamos aqui de gratidão e de como ter um comportamento relacionado à gratidão. Mas a nossa temática, ela fala de mais que gratidão. E eu fiquei pensando, Senhor, mais que gratidão. Bom, a definição de gratidão fala que é um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a outra que ele concedeu favor. E eu fiquei pensando assim, qual foi o maior favor que eu já recebi? Porque mais que gratidão vai além da gratidão. Qual foi o maior favor que eu já recebi? E aí a única coisa que veio no meu coração foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se revelou em Jesus Cristo por nós. E Ele, mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo, Ele andou entre nós como um homem comum. E Ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E com isso, o Senhor nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortas nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Ele nos amou primeiro e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu caminho. Ele nos deu um novo nascimento. Ele transformou a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a gratidão maior que pode existir em nossos corações é em relação a essa obra redentora. É um novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu, e por Ele podemos entrar, por Ele podemos desfrutar da gloriosa presença do Senhor. A mais que gratidão está nisso, está em conhecer ao Senhor e buscar a sua presença. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor merece a gratidão completa. O Senhor merece a gratidão plena. Que atitudes eu preciso ter, Senhor, que agradam o teu coração? Que atitudes eu posso ter, Senhor, para recompensar, para te agradar, para te deixar feliz? E aí no texto de João, irmãos, nós temos as últimas palavras de Jesus. João 14, 15. Que eu acho que traz uma instrução em como nós podemos agradar ao nosso Senhor. Jesus diz assim, olha, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A primeira coisa que eu preciso fazer para expressar para Deus essa mais que gratidão que há no meu coração é guardar os mandamentos do Senhor. É obedecer a sua palavra incondicionalmente. A palavra diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não ama de verdade. A declaração de amor que o Senhor quer receber da gente é uma expressão de obediência à sua palavra. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai,
e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus nos pede é o quê? Obediência. Obedeça aos mandamentos. E quando nós obedecemos aos mandamentos, o Senhor diz que vem sobre nós o quê? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que habita em nós e estará conosco sempre. Sempre e sempre. Ai, irmãs, eu entendo que nós vivemos a fase mais impactante da história da humanidade. Porque nos tempos de Jesus, quando Jesus estava pregando em Jerusalém, quem estava na Galileia não podia ouvir o que ele estava falando. Vocês entendem? Apesar de ser Deus, de estar entre nós, ele era limitado pelo corpo físico, pelo tempo e pelo espaço. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e ele diz assim: olha, vocês vão ficar reunidos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus deu uma instrução: obedeçam os mandamentos, fiquem reunidos em oração, porque eu vou enviar o Espírito sobre vocês e vocês vão ser cheios de poder. E agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Senhor vivendo em nós. O que era limitado por um espaço físico, por um tempo, agora não é mais. Porque o Espírito Santo habita na minha vida, mas habita na sua vida também. Habita na dela, na dela, na dela. Ele nos faz resplandecer como luzeiros deste mundo. E nós podemos, irmãs, viver essa plenitude dos tempos, em que o Filho veio, fez o seu papel, ele se entregou, ele morreu por nós, ele abriu um novo e vivo caminho. O Espírito Santo veio e nós somos cheias da plenitude de Deus e podemos desfrutar dessa presença gloriosa. Ele ressuscitou. Ele foi levado em glória para os céus, mas o Espírito Santo está entre nós, ele habita em nós. Ele é o nosso ajudador. Você não está sozinha nas lutas que você luta. Você não está sozinha nas dificuldades que enfrenta. Ele habita em você. Eu fico pensando nos primeiros discípulos. Os 12 primeiros tiveram um treinamento intensivo com Jesus, né? Ficaram ali lado a lado com ele, viveram experiências fantásticas. Mas e depois? Quando eles foram espalhados de cidade em cidade? A mensagem do Evangelho, ela era urgente. Eles foram cheios do Espírito Santo lá em Jerusalém no Pentecostes. E agora eles tinham que ir pelos confins da terra pregando o Evangelho. E como que eles iam preparar pessoas num tempo assim, tão rápido? Eles dependiam do Espírito Santo. Os homens que ficavam responsáveis pelas igrejas nas cidades, eles oravam, impunham as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. E eles entendiam que o direcionamento do Espírito Santo era o suficiente para eles estarem ali liderando os irmãos naquela cidade. O Espírito Santo é o nosso professor. Ele é o nosso ajudador. É quem caminha conosco. E eu não estou dizendo aqui que o conhecimento não é importante. Ele é importante sim. Mas o coração precisa estar abrasado. O coração precisa estar queimando. Você precisa buscar essa presença gloriosa. Porque o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho, e Ele falou: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam do alto poder. E nós precisamos, irmãs, conhecer a Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos obedecer aos seus mandamentos, mas nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos cela, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Nós vivemos diariamente uma grande luta, que é a luta da nossa carne contra o nosso espírito. E para vencer essa luta, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, depois que eu recebo o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um cuidado muito especial. Efésios 4, no 30.
Efésios 4:30. Diz assim, olha: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também o Pai, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando nós buscamos o Senhor, Ele sempre nos enche. Mas depois de cheias, nós precisamos reter aquilo que nós recebemos. É nossa responsabilidade de reter. E como que eu vou reter o Espírito Santo na minha vida? Não o entristecendo. Eu não posso fazer aquilo que entristece. Por que você gosta de ficar perto de uma pessoa que só faz coisas que te entristecem? Normalmente nós não gostamos, né? Se nós entristecermos o Espírito Santo, Ele não vai morar em nós, não vai habitar em nós. E a lista aqui é clara. Na verdade, irmãos, Deus odeia o pecado. É a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. Tudo que é pecado traz separação entre o homem e Deus. Mas esse texto aqui ele é muito específico. E ele traz alguns focos de atenção que nós precisamos ter para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu não vou fazer? Eu não vou alimentar amargura no meu coração, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer tipo de maldade. Não, pelo contrário, eu vou procurar viver uma vida piedosa, ser bondosa, compassiva, ajudar os outros, perdoar, como eu também fui perdoado em Cristo. Quando eu tenho essas atitudes, eu estou alimentando, eu estou dizendo assim, Espírito Santo, estou aqui. Está liberado o acesso, pode vir. Aquilo que te entristece, eu estou abrindo mão, eu não quero. Mesmo que eu sofra prejuízo, mesmo que eu entenda que eu estou sendo injustiçada, não tem problema, eu estou abrindo mão, que a tua presença vale mais. O Senhor aqui comigo me ajuda a passar as dificuldades. Eu consigo com facilidade, mas sem a tua ajuda não dá. Então eu abro mão da razão, eu abro mão daquilo que eu considero benefício e eu obedeço. Eu não quero te entristecer, Senhor. Eu não quero te entristecer em nenhum momento da minha trajetória. E quando nós temos essa atitude, o Senhor habita em nós. E Ele nos ajuda na nossa caminhada. É a maneira como nós podemos expressar mais do que gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer. E aí tem um texto que eu gosto muito, que é Gálatas 5,16. Olha só o que esse texto diz. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O texto fala que nós vivemos no nosso interior uma luta, a luta da nossa carne contra o nosso Espírito. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, as obras da carne não vão ter efeito sobre nós. Pensa que a sua vida é um carro. A minha vida é um carro. Um dia eu fiz essa oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, vamos pensar aqui que a minha vida é um carro? Espírito Santo, o carro tem o lado do motorista, tem o lado do carona. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor sente do lado do motorista. A direção é tua. O controle é teu. Quem escolhe o rumo, a trajetória, o caminho, o destino é o Senhor. Eu estou aqui do lado. Eu estou aqui do lado acompanhando de perto cada passo. Mas guia, Senhor, a minha vida. E eu entendo, Deus, que eu tenho responsabilidade. O carro é meu, a manutenção é minha, o combustível sou eu que tenho que colocar. Mas a direção da minha vida é tua.
Seja guiada pelo Espírito Santo, minha irmã. Deixa Ele ter o controle da sua vida. Deixa Ele ter a direção. Porque você vai ver que Ele vai produzir no seu interior o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o fruto do Espírito, ele é um produto do Espírito Santo no nosso interior. Ninguém aqui é boazinho o suficiente para amar, para perdoar. Não é. Mas o Espírito Santo produz isso no nosso interior. Mas eu preciso dar liberdade de atuação para Ele. Eu preciso abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos e dizer: toma o controle. Eu não quero apenas ser cheia. Eu quero morada. Eu não quero momento. Eu quero relacionamento. E o Senhor Jesus falou assim: obedeça, e vocês vão receber do alto revestimento de poder. E nessa manhã, eu quero também ministrar para as irmãs: obedeçam os mandamentos do Senhor. O lugar de obediência nos leva à condição de recebermos as promessas de Deus. Tem revestimento de poder aqui nesse lugar para você. Tem revestimento de poder sobre a sua vida. E eu não vou ler esse último texto, que eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero que você pegue a sequência de Gálatas e você olhe ponto a ponto das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu entendo que esse texto, ele é um termômetro da vida espiritual do cristão. Eu preciso ler esse texto olhando para o meu coração e fazendo uma análise. Vem cá, eu estou mais inclinada para a carne ou eu estou mais inclinada para o Espírito? Porque se as obras da carne tiverem uma evidência maior na minha vida, isso significa que eu não estou dando a liberdade suficiente para o Espírito Santo atuar no meu coração e trazer a transformação que eu preciso. Então, minha irmã, hoje, quando você chegar em casa, pegue esse texto e use-o como um termômetro para a sua vida. Faça análise no seu coração e peça a ajuda do Espírito Santo para que a sua carne fique subjugada e o Espírito more, habite e tome conta e controle da sua vida, porque é isso que Ele quer. Quando abrimos mão da presença de Deus, abrimos mão do melhor momento do nosso dia. E quando eu estava orando por esse evento, o Senhor ministrou ao meu coração que existiam aqui mulheres que elas trabalhavam muito na obra, estavam até cansadas de trabalharem na obra. E o fato de terem muita responsabilidade trouxe um distanciamento da comunhão e da presença de Deus. E o Senhor dizia assim: tem tanta gente que eu quero perto, está trabalhando tanto, mas está longe. E eu estou aqui para te dizer que você é mais importante para Deus do que o que você faz para Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não estava pensando qual o ministério que você ia exercer dentro da igreja. Ele estava querendo você perto. O que o Senhor fazia lá no Jardim do Éden, a cada viração do dia? Ele ia encontrar com Adão e Eva. Por que Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Porque Ele queria relacionamento. O que eu faço para Deus é importante, mas o tempo que eu tenho com Ele é muito mais. E você só vai ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder se você tiver esse tempo de qualidade com o Senhor. Porque a nossa inclinação da carne, ela é para o mal. Se nós não alimentarmos o Espírito Santo, nós estaremos inclinados para a carne, é uma ordem natural. O Paulo falou assim: o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. É a nossa condição natural. E a gente precisa entender essa limitação que nós temos e buscar o Espírito Santo com sinceridade todos os dias. Todos os dias. Às vezes você pensa assim: mas você não sabe como meu dia é corrido. Eu tenho tanta coisa para fazer, tantas responsabilidades e tão pouco tempo. Tem um texto em Provérbios, eu não separei essa referência, mas depois, se as irmãs quiserem, eu digo para vocês. Tem um texto em Provérbios que fala que se você para tempo para afiar o corte do machado, depois você vai levar menos tempo com a força que você emprega para cortar. O que isso quer dizer? Quando eu passo tempo na presença de Deus, eu estou afiando a minha ferramenta. Aqui nós temos muitas irmãs, né? Cortar a carne com a faca
cega é bom ou ruim, irmã? Meu Deus, é uma prova, irmã. Você vai cortar o bife. Não, é difícil, né? É uma prova. Mas quando a faca está amoladinha, não desliza. Seu tempo com Deus afina a sua vida. Seu tempo com Deus te ajusta. O Espírito Santo molda o seu interior, trabalha nas suas emoções, traz paz ao seu coração, melhora a qualidade do seu dia. E quando você vai para a tarefa comum, aquela tarefa ordinária do dia, você vai leve, você está com a ferramenta afiada, você está preparada. Tempo economizado lá, porque tempo você investiu aqui. Mas quando você vai na força do seu braço, no seu conhecimento, na sua instrução, você acaba fazendo um esforço maior, porque você não afinou a sua ferramenta. E hoje o Senhor quer nos conscientizar que é tempo de buscá-lo. É tempo de ser cheia do Espírito Santo, mulher. É tempo de investir tempo com Deus, tempo na presença de Deus, porque Ele tem algo de especial para a sua vida. Para concluir, eu quero ler com os irmãos Efésios 5, de 18 a 20. Oh, Deus maravilhoso. E não se embriaguem com o Espírito, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças ao Senhor em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu li no início, ele fala que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Não deixem essa chama apagar. E essa busca é um relacionamento pessoal. Estar na igreja, fazer a obra de Deus é muito importante. Mas ter o Senhor pertinho de você vale mais do que tudo. Já pensou o que você vai fazer na eternidade? O que a gente vai fazer na eternidade? Você tem que praticar agora. Porque você vai viver isso para todo sempre. E nós queremos orar. Nossa irmã vai orar conosco aqui. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós queremos essa presença gloriosa. A nossa alma suspira por Ti. A nossa alma deseja por Ti, Senhor, como terra seca. Não temos mais ninguém para onde ir. A mais que gratidão do nosso coração, Senhor, está para Ti. Porque o que o Senhor fez por nós, ninguém poderia fazer. E hoje nós não queremos desperdiçar a oportunidade, mas nós queremos aproveitar o tempo que temos para ter experiências contigo e para te glorificar. Em nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E que você seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E que em todo o tempo você possa andar dando graças. Dando graças, porque Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Se for possível, dê as suas mãos. Vamos estar no momento, depois desta palavra gloriosa aos nossos corações, a qual o Senhor falou poderosamente. Vamos estar intercedendo neste momento, amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Deus de amor, nós te bendizemos, Pai querido. Senhor querido, Pai amado, toda honra, toda glória é dada a Ti, meu Senhor. 15 anos, meu Deus do SPAM, mas que gratidão, meu Senhor da glória. Ah, Paizinho querido, nós somos gratas a Ti. Meu Deus, eu não sei como as Tuas filhas entraram neste dia, Senhor, para comemorar os 15 anos do SPAM. Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor hoje nos deu a receita mais uma vez para vencermos, para continuarmos de pé, Senhor, para sermos vitoriosos.
forças para sermos usadas, meu Deus, conforme o Senhor quer. Eu entrego as tuas filhas nas tuas mãos, meu Deus querido, aquilo que cada uma tem passado. Senhor, fortalece, cura, anima, levanta, dá paz, dá alegria, Senhor. Tu és um Deus presente, através do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor tem nos fortalecido até aqui. Continua, Pai, a nos fortalecer, a nos alegrar, a nos dar a Tua paz, Senhor, paz que só o Senhor pode dar. Em meio às lutas, aflições, enfermidade, podemos sentir a Tua paz. Graças damos, somos gratas a Ti, meu Senhor, porque temos caminhado nesses 15 anos com a Tua serva missionária, irmã Márcia, meu Deus, que tem sido uma conselheira exemplar. Senhor, nós só temos que lhe agradecer. Te agradecemos por cada momento de louvor, de palavra, que nos sustentou, que nos alimentou, que nos alicerçou, Senhor, que nos fez amadurecer, Pai. Somos gratos a Ti por todos os momentos difíceis e por todos os momentos, meu Deus, de vitórias, de conquista, de levante, meu Deus, diante da Tua presença. Somos gratas a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre.